Deputada, eh, atenção que estas nações, estas pessoas lesadas, elas têm o direito elas têm o direito de denunciar o governo ou o Estado angolano, o Uhum, governo ou o Estado angolano, uhum. pelos maus tratos, pelos direitos negados, e será pesado. Se eles fizerem isso, mais lá para frente, os tribunais que tratam desses assuntos poderão sancionar a Angola. Digamos, a pergunta é a seguinte: o que é que achas se estes cidadãos africanos fizerem isto? Se eles fizerem isso, será que a UNITA aconselha eles não seguirem por essa estrada e irem pela via do fair play? Ou a UNITA isenta-se de qualquer iniciativa que estas individualidades ou estas pessoas, estes cidadãos africanos possam tomar? Estes cidadãos africanos vieram na qualidade de políticos e diplomatas para participarem de uma conferência internacional em Angola que já decorreu na Polônia e já decorreu em Cape Town. E os mesmos tiveram nestas outras conferências destes outros países. Então, como cidadãos de países africanos, membros da União Africana, têm todo o direito de fazer qualquer tipo de denúncia, queixa, sobre o que aconteceu e decorreu no Estado angolano. O que eu acredito é que, a nível dos seus países, depois do incidente, devem estar a resolver a situação para que o Estado angolano não esteja mais exposto do que está a nível de autocracia, a nível de retirada de direitos, tanto aos cidadãos angolanos como a convidados que pertencem à União Africana. Bom, eu acredito que o meu partido, UNITA, o meu partido ainda não se pronunciou se claramente apoiaria uma iniciativa destes políticos, mas eu acredito que, como cidadãos da União Africana, têm todo o direito de reivindicar e reclamar quando forem maltratados, principalmente no país do presidente que lidera a União Africana. Então, eles têm todo o direito, como cidadão, na sua própria liberdade, de poderem demonstrar a sua insatisfação pelos meios que tiverem a nível da União Africana e não só. E se assim o fizerem, penso que será uma grande lição, uma boa lição para Angola, para que nas próximas atividades e outras interações e outras conferências não se cometa novamente um erro como aquele que se cometeu aqui no aeroporto 4 de fevereiro. Foi grave. Muitos angolanos, só não conseguem entender a dimensão da gravidade daquele incidente diplomático, porque os que têm a característica de fazer notícias bombarem em território nacional não foram autorizados a fazer notícias sobre. Senão, muitos Sim. angolanos estariam com consciência do que realmente aconteceu. E eu penso que é uma boa oportunidade para os países africanos repensarem, analisarem em todas as reformas que precisam ser feitas nos países africanos. A forma como os próprios países africanos que falam da democracia, que querem reformas para os seus estados, não cumprem com leis claras que eles próprios colocam a circular a partir das organizações que são parceiras, como a SADC, como a União Africana, e outras, como o PALOP e outras. E, portanto, o SADC, neste caso, nesta situação, o SADC perdeu força, o SADC perdeu cara. Será que a SADC ainda tem razão de existir? Porque não é só esta situação. Vimos também a situação do próprio Moçambique. Mais de 500 cidadãos da SADC foram dizimados no olho de todas as autoridades africanas da SADC e não se fez nada. Não se criou uma cúpula para se estudar, se debater de forma eficiente e de forma eficaz para talvez apelar à calma. Não se mandou uma delegação para ir negociar com o governo moçambicano para a calma, para tranquilizar, para estabelecer a paz.
será que esta SADC, no seu modo de ver e no modo da UNITA de ver, não sei se já existiu esse debate dentro da UNITA, a SADC, qual é a razão de existir? Qual é não é que a SADC precisa também de uma reforma? Atualmente, as organizações internacionais estão a passar por situações que carecem de uma análise profunda sobre como as mesmas organizações estão a lidar com os problemas, não só em África, mas no mundo. É o caso também atual das Nações Unidas, que apesar da guerra ainda continuar entre a Rússia e a Ucrânia, não ter uma ação de facto sobre o que tem acontecido. E a semelhança disso, a SADC também tem tido pouca atividade, pouca interação, tem tido pouca inclusão quanto aos problemas e fenômenos que ocorrem nos países africanos. Este debate seria muito importante a nível dos membros da UNITA que fazem parte do grupo de amizade da SADC, que são outros. Eu faço parte do grupo de amizade da CPLP. E acredito que, aos olhos de todos, a SADC precisa de reformas para dar voz e vez à razão da sua fundação. Porque enquanto os países africanos estiverem a passar por problemas, dificuldades e não encontrarmos um espaço na SADC que defenda os cidadãos ou apresente o ponto de vista, um descontentamento, um comunicado, alguma questão que realmente atenda os cidadãos dos países que fazem parte da SADC, realmente é muito, muito, muito complicado e lamentável. E eu penso que a SADC precisa, sim, de reformas para poder dar voz e vez à razão da sua existência. Enquanto isso, temos muitas dificuldades com a SADC que temos hoje. Falando pelas instituições, como a deputada e o jornalista acabou de falar, eu acho que deveria se remover a SADC. Quer dizer, esse nome de SADC deveria se deitar no lixo. Porque não joga nada. Caso de Moçambique recente, como acabou de falar o jovem compatriota Álvaro Mendes, bem-aja. 500, isso é que é o jornal lá de Moçambique. Está-se a falar. Mas a gente sabe quando se fala 500, pode até ser o triplo. Não vimos nenhuma voz da SADC. Nenhuma. A convulsão social que levou vítimas. E depois, o incidente dos compatriotas africanos, nossos irmãos, que vieram participar no alavanque para a democracia, ou debate para a democracia, o quê? Foram repatriados em África, no solo africano, não é repatriado na Europa, como nós não, mas em África. Não foram repatriados dos Estados Unidos para o Canadá, não, em África. Às vezes um perímetro de 500 quilômetros. O que servem essas organizações? Seja a OIA, seja a tal mesmo, como é que se diz? A SADC. Eu acho, deputada, você tem sangue na veia, é muito jovem, tens toda a energia de levar esta minha voz, que é a voz que eu acho que muitos angolanos me revêem, que a partir mesmo de jornalista também, que a SADC não merece. Essas instituições não merecem. Devem ser removidas do mar. Com as ondas do mar e para lá o lixo. Até o lixo ainda merece, porque o lixo ainda pode ser reciclado.
Mas esses grupos que estão aí de grupelhos, eu vejo que não nos interessa. E as organizações internacionais? Eu acho que vocês têm que mais fortificar mesmo em África, entre africanos, porque internacionais são só interesses financeiros. Você ainda acabou de falar aí pouco da ONU, como é o problema da Ucrânia, são terras raras. Também o Porto do Beach foram terras raras. Então, quer dizer, tudo é interesse internacional. E depois eu dou-lhe segunda proposta. As nossas reservas internacionais estrangeiras, as nossas reservas estrangeiras, aqueles 14 mil bilhões de dólares, para que serve? Por que vocês não vão buscar aquele dinheiro e metem na agricultura? Por que vocês não vão buscar aquele dinheiro e fazer instalações de medicina, escolas, universidades de medicina? Aquele reserva vai ser para quê? É para importar sempre alimentação? Importar medicamentos? Era isso que eu queria saber. Eu queria as reservas de Angola para Angola. Não para o estrangeiro, não para o americano lá pagar os pensionistas deles. Não. Tiram-nos daquele dinheiro, os 14 mil bilhões, metem na agricultura, metem na medicina, formam engenheiros, formam os nossos homens em nossa terra. Em nossa terra. Serem formados lá. Procurarem professores estrangeiros reformados. Há muitos portugueses, há aí muitos estrangeiros por aí fora, chineses, ou que os russos, para virem formar os homens. Formação de homem, formação homem. Era isso, muito obrigado e boa noite. Ok, muito obrigado, mais velho Pedro. Vamos aguardar se há mais um outro telefonema. Deputada, não sei se queria avançar com alguma consideração no que disse o mais velho Pedro. Sim, claramente, o mais velho Pedro apresentou um pensamento que penso que é da maioria dos angolanos, que é de que gostaria que essa organização internacional da SADC cumprisse de facto com o seu papel e já que não está a cumprir, que deixasse de existir. Bom, o deixar de existir é um pouco complexo, né, por conta da forma como a mesma SADC foi criada e com os objetivos que foi criado. Mas eu acredito que essa insatisfação ela é pela falta de atuação da SADC naquilo que realmente devia fazer pelos países africanos. E até agora sentimos uma SADC que está focada apenas em reuniões que tratam de determinados assuntos, mas às vezes na prática nós não conseguimos verificar. Porque o que é que nós vamos dizer? A SADC, por exemplo, dá abertura para os países africanos circularem, mas nós vimos que cidadãos dos próprios países africanos que podem circular pela SADC também têm a dificuldade de circular em questões políticas. Quando as questões políticas vêm à tona, há dificuldades e há interferência na ação dos protocolos que são assinados, até fazendo com que outros protocolos venham à tona, mesmo por cima de protocolos já existentes, que foi o que aconteceu com o protocolo atual, né, que foi assinado pela Tanzânia e Angola na isenção de visto, quando já existia um decreto em Angola que dá isenção de visto ao cidadão da Tanzânia. Então, é realmente lamentável. E sobre as reservas internacionais de Angola, bom, isso são as políticas econômicas, né, que cada Estado vai tendo na gestão financeira, já que as reservas internacionais servem para estabilidade cambial, cobertura de importações, gestão das dívidas, mas depende de quem agora está no aparelho do Estado e focado na parte econômica, de como gere e lida com as questões das reservas internacionais. Realmente é triste quando o dinheiro do próprio povo não satisfaz o anseio
e resolve as questões dos direitos fundamentais de um determinado povo, porque nesse momento Angola tem escassez em várias áreas que dão o direito à vida a um cidadão, por isso é que estamos a passar por essa dificuldade com a cólera e que já está a dizimar muitos angolanos. E nós sabemos claramente que o problema da cólera é problema de saneamento básico, é problema de dificuldade de acesso à água potável, que é uma realidade que o povo angolano não tem. Então, acredito que o cidadão angolano sente que poderia viver em melhores condições no seu solo, quando o que é básico, o que é mínimo, não é resolvido. Imaginemos nós o que é mais complexo. Deputada, já temos um outro ouvinte, um seguidor em linha, é o Amino, que chama a partir de Moçambique. Amino, tens o microfone. Boa noite, Álvaro. Boa noite, deputada. Boa noite, Boa noite, amigo. África. Para falarmos concretamente do sucedido no aeroporto 4 de fevereiro, em Luanda, para dizer o seguinte, que o MPLA tem muito medo. A MPLA ficou no tempo. A oposição hoje em África não atua de como atuava há 6, 7, 8 anos atrás. Hoje a oposição em África e no mundo, ela é mais unida e ela é mais organizada. A conferência que ia decorrer é uma conferência não presidida pela UNITA, mas é uma conferência que foi agendada para Angola. Ela é de uma organização que contempla partidos de uma única oposição. Então é o seguinte, os ex-presidentes foram impedidos de entrar em Angola, para dizer que isto tem muito a ver com o nível de timidez desses partidos que são libertadores da África, e esses partidos amigos desta África, né? Uhum. E isto concretamente a própria Frelimo, o MPLA, o ANC e por aí em diante. Porque, se formos a ver, o terem aceitado entrar o Lotero Semango, porque o Lotero Semango é um yes man. O Lotero Semango é um yes man, é um político yes man, que tu nem sabes e nem percebes qual é a posição do Lotero Semango. Ele bastará acomodar-se lá no Parlamento. O povo só recorda-se do povo em momentos e em véspera da campanha eleitoral. Não sai em contestação daquilo que tem a ver com o dia a dia do povo e por aí em diante. Já falando concretamente dessas organizações como a SADC, a SADC, a SADC tinha um propósito há tempos atrás, que era realmente a independência e a libertação de certos povos, como o ANC, a questão do ANC fazer vingar aquilo que era a sua luta, que era o fim do apartheid, tinha a Namíbia, que não era independente, e tinha a situação de Angola e Moçambique, de uma guerra civil, e por aí em diante. A SADC naquele tempo tinha um propósito funcional. Hoje, a SADC atrela-se aquilo que são intentos financeiros do Ocidente e aquilo que são intentos financeiros de um clube de amigos que fazem parte da SADC. Falando concretamente da União Africana, a União Africana também não tem expressão nenhuma. Ela vem atrelar-se realmente àquilo que são os seus desejos, os seus intentos. Não tem expressão nenhuma. Isto para despertar, posso despertar aí a deputada, que ela é jovem, que a política em África tem que ser feita de uma outra forma, outra maneira, que é organizar-se as instituições, lutarmos e vincarmos com que as instituições sejam mais sérias e céleres naquilo que
precisam e saber arbitrar. São instituições que a gente diz que e recorremos a elas, a dizer que elas vão arbitrar os nossos assuntos e, de conta, essas instituições têm um e único fim. Nós ainda estamos entregues. Essas instituições não é para contar com elas. Então, quanto à parte do Venâncio, realmente, vou terminar já, eles terem rejeitado a entrada do Venâncio Mondlane em Angola, o MPLA, é aquilo que digo, é medo do início de um pontapé de saída, da revolução, início de uma revolução naquilo que tange as eleições, as fraudes, a gerência daquilo que é o bem público, que é tudo mal gerido. É minimamente isto e agradeço pela oportunidade. Ok, muito Muito obrigado. agradecido. Muito obrigado, Amino. Pois bem, o nosso companheiro Amino, que é cidadão moçambicano, demonstrou e expressou um pouco daquilo que nós apresentamos desde o início, quando falamos sobre a razão da não entrada de Venâncio Mondlane ao território angolano, que era claramente por medo do Estado angolano para com Venâncio Mondlane, por causa da forma como Venâncio Mondlane tem levado a sua luta em Moçambique, e claramente houve medo. E apesar da nossa idade jovem, hoje participamos também com o propósito de contribuir para a democracia que queremos para o nosso país. Então, compreendemos claramente que instituições como a SADC, a União Africana, não têm dado resposta aos objetivos pelos quais foram criados, e que é necessário, sim, que se façam reformas nessas instituições para poderem dar orgulho aos cidadãos que fazem parte destas organizações.